Cumprimento o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 8, verso 5 ao verso 7. Está desligado? Jó, capítulo 8, versos 5, 6 e 7. Essa primeira leitura nós vamos aguardar para que todos acompanhemos. Amém? Podemos ler? Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente, logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo, ou sobremaneira, de acordo com algumas outras traduções. Eu gostaria de repetir o verso 7. Capítulo 8, verso 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá ao extremo. Amém? Agora, Ageu, capítulo 2, verso 9. Profeta Ageu, capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Podeis vos assentar, estender as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, meu Deus, eu peço a Ti misericórdia, Senhor, como lemos a Tua palavra, que se de madrugada nós buscarmos a Ti e pedir a Ti misericórdia, o Senhor estenderá as Tuas mãos em nosso favor. E eu peço a Ti, tenha misericórdia de mim, Pai, porque não sou digno e nem sou capaz de estar aqui, Senhor, para poder ministrar a Tua palavra. Porque eu sei da responsabilidade de o que é falar à noiva do Cordeiro. E eu peço a Ti, tenha misericórdia de mim. Põe, Senhor, agora, guarda os meus lábios, para que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo, à Tua igreja, à Tua casa, Pai. Meu Deus, neste momento, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas mãos, os meus lábios, a minha mente, o meu coração. E peço a Ti, mais uma vez, tenha misericórdia de mim. E eu oro a Ti, Senhor, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós lemos aqui que a glória desta última casa será maior que a da primeira. A casa que nós estamos falando neste momento, nós vamos falar da nossa vida. Nós vamos conhecer personagens da Bíblia que tiveram uma glória na sua primeira casa. E esta casa, ela veio a sofrer mudanças. Mas toda mudança que o Senhor promove na nossa casa, na nossa vida, é para nos dar uma glória maior perante Ele. Amém? Nós vamos ver aqui a vida de José. É fácil falar sobre José, porque toda a igreja conhece a história de José. E cada um de nós temos alguma parte da história de José que fala da nossa vida. E nós vemos que José tinha uma glória maravilhosa na sua casa. Era distinguido pelos seus pais. Ele foi o único que teve uma veste colorida para distinguir o amor do seu pai por ele. Ele era um privilegiado porque ele não ia para o pasto tomar conta do rebanho do seu pai, ele ia apenas fiscalizar. E era
então ele não passava o dia todo lá no mato junto com os seus irmãos. Mas um dia, a glória da casa de José começa a desabar. Aí, quando seus irmãos viram que Deus tinha uma glória maior na vida dele, através dos sonhos, e certa feita, José vindo para olhar o trabalho dos seus irmãos e informar ao seu pai, eles olharam para ele e viram e falou assim: agora vem ali o sonhador mor. Vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. E ali a vida de José começa a sofrer uma mudança muito drástica. José foi pego pelos seus irmãos. O projeto inicialmente era matar, mas quando Deus permite algo na nossa vida, por pior que seja, nunca é para nos matar. É para nos aprovar e nos fazer crescer diante dele. E José não morreu. José foi jogado numa cisterna. E ali ele foi vendido como escravo. E de repente está José agora numa outra casa. Também com um pouco de glória, porque ele podia tudo naquela casa. Mas de repente, acontece um fato, todos nós conhecemos, e que de repente José era lançado numa prisão. Aí a casa de José já não era mais uma casa de glória, era uma casa de grade, uma casa onde estavam ali os prisioneiros. E José ali, ele poderia pensar: poxa, cadê os sonhos que Deus me deu? Cadê as promessas que Deus tem na minha vida? Olha agora aonde eu vim parar. Primeiro os meus irmãos se levantam contra mim e me vendem como escravo, e agora eu vendido como escravo, estava aparentemente tudo bem, apesar de estar longe da minha casa, e agora me encontro numa prisão. José poderia pensar: acabaram-se os meus sonhos, morreram todos os meus projetos. Mas não. Deus não deixou José sozinho um só segundo. Deus não nos deixa sozinho um só segundo. Ainda que nós possamos pensar como José, nós podemos imaginar que Deus nos abandonou, que todo o projeto que Deus fez na nossa vida eram projetos falidos e que não ia acontecer. Mas é porque a glória, nós não entendemos que o melhor de Deus sempre há de vir na nossa vida. O melhor de Deus vai vir ainda na nossa vida. E eu pude entender, através da mensagem de sexta-feira, que o melhor de Deus que pode vir na nossa vida é aquilo que foi lido aqui em Mateus, quando Jesus vai dizer: vinde benditos os meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso vai ser a melhor coisa na nossa vida, vai ser o melhor de Deus. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por aflições, por tribulações, por angústia, por choro, por perca, por luto. Mas em nenhum momento Deus vai nos entregar aos nossos inimigos. É Deus trabalhando na nossa vida. E nós podemos ver na vida de José. E aí, de repente, José poderia pensar: acabou, foi-se tudo agora que eu imaginei. Achei que os meus irmãos iam se dobrar diante de mim. Achei que a minha mãe, o meu pai, e como o sol e a lua se prostravam, iriam me prostrar diante de mim. Mas não aconteceu. É porque Deus tinha um projeto maior. Deus tem um projeto maior na minha vida e na tua vida. Nós não podemos questionar ou revoltar pelo que está sendo e está acontecendo na nossa vida, por vontade soberana ou permissiva de Deus. O importante é saber que Ele está no controle da nossa vida, assim como Ele estava no controle da vida de José. Nenhum passo de José foi dado sem Deus permitir ou sem Ele mesmo fazer. Mas o importante era isso, a palavra do Senhor diz assim: e Deus era com ele, e Deus é comigo e é com você.
Deus me deu esta palavra nesta manhã, não era uma mensagem para a noite, porque para a noite vêm muitos religiosos, mas pela manhã vêm adoradores, vêm amados do Pai. Eu falei, Senhor, mas esta palavra é para a minha igreja, aqueles que me honram, aqueles que me buscam, independente de qualquer coisa, aqueles que se esforçam para me buscar. Eu falei, Deus, eu não sou nem digno de pregar esta palavra, Pai, para a tua igreja, para o teu povo, mas o Senhor encheu o meu coração, porque nesta manhã Deus está falando conosco, e Deus vai continuar falando. Ele já está falando nos louvores, Ele já falou na oração, e vai continuar falando na sua palavra. E aí nós podemos ver que muitas vezes acontece na nossa vida, sabe o quê? A gente desistir, a gente querer parar. Não é por falta de vontade de servir a Deus, não. Deus ministrou no meu coração, é por falta de força mesmo. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso que quando o Senhor nos deu a palavra, orará a Ele de madrugada e pede a Ele misericórdia. Nós não somos fortes, irmãos. Eu não estou aqui neste altar pela misericórdia. Eu não estou aqui com esta honra neste altar, ministrando esta palavra, não é porque eu sou forte, não. Eu poderia dizer aqui, nem porque sou santo ou mais santo do que você. Eu poderia dizer igual o apóstolo Paulo, que ele fala que Jesus veio para os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas Deus é misericordioso para a nossa vida. O Senhor, Ele nos fortalece, é Ele que pela sua misericórdia nos enche os lábios e o coração da sua palavra. Por isso que o Senhor te trouxe aqui nesta noite. É uma palavra em que você possa receber que a glória da última casa será maior do que a primeira. Não é a glória da segunda casa, não, é a glória da última casa. Aleluia. E a última casa, a última glória, a última casa, é aquela que nós vamos estar firmados na presença do Senhor. É aquela que nós possamos estar na busca verdadeiramente ao Senhor. Aí nós veremos que a glória da segunda casa será maior, da última casa será maior na nossa vida. E aí José poderia querer desistir. E eu digo para você, não desista, não pare. Não pare. Porque o que Deus tem para fazer através da minha vida e da tua vida é muito grande ainda. Ele não vai nos levar e nos preparar para que nós morramos na batalha. Não, mas Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos poupar e vai nos usar para uma grande obra, eu creio. Aleluia. Por isso Ele te trouxe aqui, por isso Ele nos reuniu aqui nesta manhã. É uma manhã maravilhosa, onde nós podemos sentir a glória do Senhor neste templo, nesta casa, e ela é maior na sua vida, porque tem o Espírito Santo dentro dela. Aleluia. Oh, glória. E aí nós já conhecemos a glória da última casa da vida de José. Aquele que foi invejado, aquele que foi desprezado, que foi vendido como escravo. Aí de repente, quando ele menos espera, ele estava lá diante de Faraó. E não se gloriando e nem vangloriando, mas exaltando o nome do Senhor. E nas suas palavras o Faraó disse assim: quem é outro a não ser você, que tem a sabedoria do Deus do alto, que tem o Espírito de Deus? E é assim que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Quanto menos você esperar, quando você achar que acabou, que não tem mais jeito, é aí que Deus vai colocar a glória da última casa dele na sua vida. Aleluia. Nós podemos ver também na vida de Mefibosete. Hoje você vai ficar livre, Heloísa, de buscar, que hoje Deus não deu texto nenhum, Ele deu só a história para a gente contar. Então eu vou contar para você, que você já sabe, mas eu vou só lembrar da vida de Mefibosete. Mefibosete tinha uma glória primeira na sua casa. Ele era filho de Jonatas, e Jonatas era filho de Saul, que era rei de Israel. Ele tinha tudo na sua casa, na sua mesa, à sua disposição. Ele, aos 5 anos, ele nem andava porque era carregado no colo.
Ele tinha uma ama que cuidava dele, que zelava dele o tempo todo. E lá era só glória, maravilha. Tudo do melhor, tudo que um filho e neto de rei poderia ter, ele tinha. Mas, de repente, quando ele menos espera, a casa dele começa a mudar. As coisas da casa dele e da vida dele começam a sofrer uma transformação. A palavra do Senhor diz que os filisteus atacaram a cidade quando estavam tomando o palácio, a sua ama na correria e com Mefibosete no colo, o deixa cair. E ao deixar cair, ele bate com os seus 2 pés sobre o chão e ele fica coxo. Agora ele já não podia andar. Não era porque era carregado mais no colo, porque era cuidado, não, era porque era uma deficiência dele agora. Aquele que tinha tudo perfeito, agora começa a ter deficiência no seu corpo. E a palavra do Senhor diz que aos 5 anos de idade aconteceu isso com Mefibosete. E Mefibosete foi levado para Lodebar. E lá ele ficou certo tempo na casa de Maqui, sendo cuidado, sendo zelado e sendo alimentado por Maqui. E aí a palavra do Senhor diz que o tempo passa. Davi assume o reinado. E depois de certo tempo, na Bíblia não fala quanto tempo, mas depois de certo tempo, Davi lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, de que nenhum se esquecesse da sua descendência. E naquele dia, foi lembrança de Deus ao coração de Davi, que ele pergunta: há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar das beneficências de Deus? E aí Ziba disse sim, há um sim. Ele é um coxo. Falou logo do defeito. A maioria das pessoas, quando às vezes vai dar uma notícia de uma ou de outra pessoa, ou até mesmo da minha vida e da tua, quando vai dar uma informação, fala logo o defeito. Ele falou, tem um coxo, está lá em Lodebar, na casa de Maqui. Se ele já sabia que ele estava lá, desde os 5 anos de idade, por que não se lembrou dele? É projeto de Deus também na vida de Mefibosete. E assim muitas vezes acontece na minha vida e na tua. Tem pessoas à nossa volta, sabe que nós estamos precisando de uma ajuda, de um socorro, ou menos uma palavra ou um abraço, mas vem e não faz. Sabe por quê? Porque é Deus permitindo, para que aquela pessoa não tome glória para si, porque a glória toda é do Senhor. Porque Ele que cuida de ti, Ele que zela de ti, Ele que zela de mim, Ele que cuida de mim, a glória é só dEle. Ele vai usar, nós vamos alegrar se Ele usar alguém, mas a glória toda é dEle. E Mefibosete poderia querer dar glória para Ziba. No entanto, Deus não permitiu, ele ficou lá esquecido. E aí a palavra do Senhor diz que o rei manda buscar a Mefibosete lá de Lodebar. Aí quando chega ele ficou até surpreso, sem menos esperar. A hora que ele menos esperava, olha lá, eu não sei se era uma carruagem, o que era, cavalos, com certeza reais e tudo, buscando Mefibosete. E ele disse assim, e ele ficou até preocupado, porque ele tinha direito a requerer o trono. Ele era filho, ele ainda fazia parte da descendência real. Aí ele, eu sou um cão morto, por que o rei está preocupado comigo? Aí ele falou assim, essa palavra é muito forte, que diz assim, olha, Mefibosete é coxo, mas a partir de hoje vai comer à mesa do rei. Aleluia. Oh, glória! É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Ele trabalha para nos trazer para a sua presença. E aí hoje, quantos de nós estávamos lá jogados, lá desprezados, esquecidos? E hoje Deus nos trouxe e faz para que nós comamos a sua mesa. Aleluia! Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Pode aplaudir ao Senhor, se assim você desejar. E aí Mefibosete teve a sua restituição toda de volta. E aí nós podemos dizer, ele era só herdeiro, agora ele já era dono. A glória da segunda casa, a da última casa foi maior na vida de Mefibosete. É só para fazer você sorrir agora. Agora nós vamos começar a pregar, amém?
Oh, glória! Jó, capítulo 8, verso 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá ao extremo. Nós sabemos da história de Jó. E quem primeiro falou de Jó, bem de Jó, foi Deus. A palavra do Senhor diz que quando os filhos dos homens, os filhos de Deus subiam ao céu, Satanás subiu junto. E quando chegou lá, Deus perguntou a ele, onde estava e o que fazia? Ele falou, eu estava por a terra e passear por ela. Aí Deus disse para ele, viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí, aquele acusador que nos acusa diante do Pai, dia e noite, aproveitou a face que estava com Deus e falou também, ele vai te servir tudo e dar tudo. Tudo ele tem. Por quê que ele não vai te servir? E aí, os alicerces da casa de Jó começaram a ser abalados. E aí, o primeiro alicerce a ser abalado foi o alicerce financeiro. Depois veio o alicerce familiar. Ele perdeu todos os animais e depois perdeu todos os seus filhos. E aí depois veio o alicerce da saúde. São 3 áreas na nossa vida que nos desestrutura, que quebra as nossas pernas. Se uma dessas já não andar bem na nossa casa, já balança as outras. E agora, como diz, quizás as 3 áreas de uma vez. E não foi dando tempo para que um acontecesse, não. Era um chegando, trazendo a notícia, aí o outro já trazia a outra notícia, e aí o outro trazia outra, e aí Jó viu privado de tudo. Na sua enfermidade, foi tão agoniante, tão angustiante, tão triste, que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou até quem foi levar a notícia para os seus pais, porque antigamente tinha isso. Não é, meu irmão? Tinha, olha, nasceu lá, vem cá, e quem levava a notícia ganhava um presente. É bem antigo, eu não conheço a história, eu vivi um pouquinho. Aí, ele amaldiçoou tudo. E aí, de repente, vem a sua esposa, e ainda fala com ele, tu ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó repreendeu-a, porque ele temia ao Senhor, ele buscava ao Senhor, ele orava ao Senhor, e ele sabia que Deus era poderoso para livrar e para guardá-lo de tudo. E ele disse, tu falas como uma louca, nu vim do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor Deus, o seu Deus, deu e tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, e em nada Jó pecou contra o Senhor. Jó poderia ter desistido. Jó poderia ter desistido de tudo e falar assim, mas isso tudo que está me acontecendo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não liga para mim. Não. É porque Jó não sabia que do céu tinha alguém que olhava por ele e já tinha testificado dele. Assim, muitas vezes na nossa vida, nós estamos passando por momentos em que nós falamos assim, olha, não vai ter jeito. E agora acabou e não tem mais jeito, eu perdi a saúde, perdi a minha situação financeira, não dá mais.
Mas lá do céu tem alguém que avaliou você, que ele não apostou, ele investiu. Ele investiu em mim e em você. E Deus não investe errado. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, como diz a palavra, mal algum temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado é que me consola. A palavra de Deus nos consola e nos conforta. E Deus não nos deixa solto, a presa, para que a presa venha fazer com a gente o que quer. Não. Deus cuida de nós. Deus nos guarda e Ele nos livra. Ele permitiu que Jó passasse por aquilo, mas era um processo, era uma lapidação de Deus na vida dele. Porque Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Como muitos conhecem Deus só de ouvir porque alguém pregou. Mas Deus queria algo maior com ele. Queria uma glória maior. A última casa da vida de Jó seria muito gloriosa. Por isso que o verso 7, quando nós lemos, a palavra do Senhor diz que o princípio, na verdade, dele era muito pequeno. Se achava que ele era o homem mais rico do Oriente, mas para Deus ainda era pequeno, porque algo grande tinha. E muitas vezes na sua vida é assim. Você está achando que é grande, mas Deus tem maior ainda. Agora tem que suportar o trabalho de Deus na nossa vida, sem reclamar. Orar e buscar e agradecer a Ele em tudo. Seja em todas qualquer que seja a nossa área. Aí você pode falar, é fácil, pastor, o senhor não está passando por isso? E quem sabe você se eu não estou ou não? Qual é a área que Deus trabalha? Deus não deixa de trabalhar na vida de ninguém, irmãos. Quando Ele não trabalha em uma área, Ele trabalha em outra. Quando Ele não trabalha na pessoa, Ele trabalha na família. Ele trabalha com quem está próximo, mas Deus está sempre trabalhando na nossa vida. Nós não podemos ficar tranquilos, não, porque na batalha, porque senão a gente baixa a guarda. E aí nós seremos presa fácil para o inimigo. E a palavra do Senhor diz que Jó só conhecia Deus de ouvir. Ele mesmo testificou isso. E depois de tudo isso que passou, de tudo que aconteceu, Jó pôde dizer, eu antes conhecia-te só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Aí Jó começou já a profetizar o futuro da redenção de Israel, da redenção minha e sua. Ele pôde dizer assim, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. Aleluia. Já estava profetizando Jesus Cristo. E aí nós vemos o que aconteceu com Jó. Quando Deus disse assim, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremaneira, crescerá grandemente. E nós conhecemos o início, o princípio de Jó. Não sei se era 1.500 camelas, 500 juntas de bois, tinha lá uma quantidade. E aí, quando foi no final, a glória da última casa foi o dobro. Se era 1.500, foi 3.000. Aí Deus fala assim, que olha, que Jó teve depois a sua família, todos lhe dando presentes, teve ainda as suas filhas, teve mais 10 filhos. A esposa ele não tinha perdido não, porque Deus guardou, Deus livrou, Deus também sustentou ela, porque ela tinha passado pelo sofrimento. E era certo que Deus também lhe daria uma glória também maior. Aleluia. Muitas vezes a gente só bate na mulher de Ló, não, mas tem a parte que a gente tem que entender também, que ela fazia parte, ela perdeu tudo também. E aí Deus restituiu tudo em dobro. E a palavra do Senhor diz que Jó, ele pôde viver longos dias sobre a face da terra, ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E morreu Jó, depois destas coisas, com grandes anos de vida. Amém? Por isso eu digo a você, isso é a palavra que Deus me deu. Se eu aumentar, se eu falar, eu estou falando de mim mesmo. São personagens da Bíblia que nós devamos. Eu gostaria de convidar os adoradores, por favor. São personagens que têm muito a ver com alguma área da nossa vida. E para a gente meditar, que em todos esses que passaram por tribulações, por dificuldades,
no início, Deus lhes deu uma glória maior no seu último estado. E qual é hoje, para mim e para você, nesta manhã, a glória da segunda casa na minha vida e na tua vida? É porque quando Deus nos criou no jardim, Ele soprou sobre nós e colocou uma glória, o sopro de vida dEle na nossa vida. Mas essa glória ainda é pequena, porque Deus colocou depois, na última casa nossa, uma glória maior, que é o Espírito Santo. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aquela glória passada ainda é pequena. Agora, a glória desta última casa passa a ser maior que a da primeira, porque o Espírito Santo dentro da nossa vida. Amém? Prontos? Apostos?